Acorda, mulher, ativa a força, começa, mulher. Meu nome é Diane. Eu vim trazer para vocês aqui um pouquinho da minha experiência de vida. Confesso a vocês que eu também estou no processo. Na verdade, o que me fez criar esse canal e ter coragem de vir aqui falar para vocês, eu vou falar e vou ser bem sincero, não é fácil. Inclusive, assim, eu vou gaguejar às vezes eu vou cortar ali a frase, mas o que me fez dar essa cara a tapa é querer dividir com vocês um pouco de tudo que vem me acontecendo já há uns anos pra cá, né? Já tem mais ou menos acho que tem uns 2 anos, não, na verdade acho que tem 3 anos que eu iniciei esse meu desenvolvimento como pessoa, né? O autoconhecimento que eu me iniciei, essa minha evolução como ser humano. E desde lá, muita coisa já mudou na minha vida, porém, não é nem, sei lá, acho que não é nem 30% de tudo que ainda tem que acontecer, né? Tudo que ainda eu preciso caminhar. Ainda tô no início aqui do processo e eu convido você, mulher que tá do outro lado, vir comigo também passar por esse processo, sabe? Procurar uma versão mais leve da vida. Você não precisa estar aí, como é que fala? Afundado no seu sofrimento, você não precisa estar aí se achando que não tem esperança, que não tem outra opção, que não tem por onde correr. Tem, tá? Eu não sei o que você tá passando, eu não sei o que você tá vivendo aí agora, mas eu vou tentar abrir meu coração aqui para vocês e eu espero que com a minha história eu possa também ajudar vocês de alguma forma. Lembrando, eu também estou no processo, eu também vivo situações ainda de que eu creio em nome de Jesus que eu não vou viver. Por quê? Porque eu estou plantando hoje para poder ter uma colheita diferente. Não adianta eu querer colher diferente se eu continuar plantando a mesma coisa. Como, por exemplo, o meu emagrecimento, gente. Na verdade, eu nunca fui magrela, mas eu sempre tive um peso ok, né? Assim, até a minha filha, até meus 28, 29, eu já tinha minha filha, né? Minha filha tinha uns 2, 3 aninhos, eu pesava em torno de 67, 70 quilos. E aí, depois dos 29 em diante, eu descobri o hipotireoidismo e fui engordando. Hoje eu cheguei mais de 100 quilos. E só que por muito tempo eu justifiquei o meu peso por causa dos hormônios, eu falava que eu estava por causa dos hormônios, eu falava que eu estava por causa da minha genética, eu sempre arrumava uma justificativa, eu sempre culpava o outro pelos problemas da minha vida, principalmente o meu esposo. Eu sempre culpei alguma pessoa, o meu esposo foi o que mais sofreu comigo, porque era o mais próximo de mim. Até eu descobri no autoconhecimento que o grande responsável, culpado não, gente, mas o grande responsável por eu ter chegado na situação que eu estou, acima do peso, sem nenhuma renda no momento, porque na verdade eu trabalhava com meu esposo, mas eu não trabalho mais com ele, então eu tô sem renda. Não finalizei, eu tinha um sonho antigamente de fazer uma faculdade, eu não finalizei. Esse sonho ele não existe mais, tá, gente? Não é mais vontade do meu coração. Hoje eu tenho outro pensamento, outra mentalidade. Mas se eu cheguei a toda essa situação, foi porque eu plantei, sabe? Se eu por muitos anos deixei de cuidar de mim, não me cuidei, andei por aí às vezes desleixada, cheguei na situação que eu estou hoje, foi porque eu permiti, eu concedi. Não tem ninguém responsável por essa situação além de mim mesmo, sabe? A partir do momento que eu abri mão da minha vida, de cuidar da minha vida, poder cuidar da vida do outro, eu me abandonei. Por muitos anos eu me abandonei. E talvez você aí do outro lado também esteja se abandonando para poder cuidar dos filhos, do marido, da mãe, do tio. Vai saber. Então não se abandone. Seja egoísta. Não tem importância. Cuide primeiro de você. Eu sei porque eu passei a vida inteira fazendo pela minha família. Sabe? Só que eu entendi que para eu poder fazer para minha família eu preciso estar bem. E muitas vezes eu não estava bem porque eu me sacrificava. De pouquinho em pouquinho eu fui me matando, vamos dizer assim, né? Eu fui morrendo, fui ficando pequena, fui diminuindo para não poder realmente cuidar da minha família. Eu posso cuidar da minha família, mas primeiramente eu preciso cuidar de mim. Hoje eu entendo isso. Eu precisei chegar próximo aos 40 anos com mais de 100 quilos, sem renda para poder entender isso. Que eu posso cuidar de mim, que eu posso me amar primeiro para depois eu cuidar do outro. Cuidar do meu esposo, cuidar dos meus filhos. Eu sei das minhas obrigações, sabe? Eu sei da minha função. Eu sei para que Deus me criou. Mas eu não preciso me sacrificar para poder fazer isso. Até porque se eu estou bem, a minha casa vai estar bem, a minha família vai estar bem, meu marido vai estar bem.
A minha família vai estar bem. Você, mulher, você tem um poder muito grande dentro de casa. Sabe, se todas as mulheres soubessem disso, você tem um poder de maldição, mas também tem um poder de bênção. Você, geralmente, é o centro da sua casa. Entendeu? Então, às vezes, as coisas giram em torno de você. Se você está bem, o resto, todo mundo está bem. E automaticamente, você estando bem, você faz o outro também ficar bem. Então, por muitos anos eu deixei de cuidar de mim, eu deixei de me olhar em primeiro lugar, eu deixei de comprar as coisas pra mim, sabe? Eu deixei de fazer pra mim pra fazer do outro. Eu cheguei ao ponto de me anular tão grande que quando meu esposo abriu, na verdade eu que abri, né? Eu que registrei a empresa dele. Ele até queria me colocar como sócio, eu não quis. Por quê? Porque eu queria que ele fosse um empresário. Olha o ponto que eu cheguei. Sabe? Tudo que eu fiz para poder destacar ele, para poder colocar ele no lugar dele. E muitas vezes, mulher, você talvez está do outro lado fazendo a mesma coisa, sabe? Deixando de se cuidar, fazendo toda a função que era pro seu marido fazer. Fala, não, eu dou conta, eu sou mulher guerreira. Esse negócio de mulher guerreira é de Satanás, gente. Não faça isso. Não faça. Não ocupa espaço que não é seu. Não ocupa lugar que não é seu, sabe? Se o seu esposo não faz, se o seu esposo às vezes não faz, eu sinto muito lhe informar, mas a grande responsável disso é você. Eu estou dizendo isso, não é te julgando, estou dizendo isso porque eu fiz isso a vida inteira. Eu fiz isso. Eu resolvia tudo. Tudo era eu que resolvia, tudo era eu que dava a cara a tapa. E meu esposo só foi diminuindo, ele só foi diminuindo. E aí, quando o marido fica fraco, a gente tem um marido fraco, a gente acha que a culpa é dele. Mas a grande responsável mesmo é a gente, que enfraqueceu ele. A partir do momento que você toma o papel dele, você enfraquece ele. Aí você fala comigo, mas como é que eu faço? Sabe? Você tem duas escolhas a fazer, sabe? Ou você se fortalece e automaticamente com a sua mudança ele vai se fortalecer também, e vocês vão aí, né, cumprir juntos aí essa jornada. Ou então, minha amada, dependendo da situação, você tem uma escolha a fazer. Continuar com esse marido, sabe, que não tem atitude, ou partir para um outro caminho, ou ir para um outro, né, ou seguir um outro caminho. Mas quem tem que tomar essa decisão, quem tem que ver isso é você. Mas eu repito e eu falo novamente, grande parte das vezes a responsável é a mulher. Depois do autoconhecimento, depois que eu comecei a entrar nesse processo de me entender, de me conhecer, de entender o outro, eu percebi que eu enfraqueci o meu esposo e que eu estava ocupando o lugar dele. Se eu ocupo o lugar dele, como que ele vai ocupar o lugar dele? Então, eu até falei pra ele, né? Já tem 2 meses já que eu parei de trabalhar com ele, que eu parei de fazer as coisas pra ele. E eu falei com ele, olha, a partir de agora, se você não deu conta, se você se enfraqueceu, foi porque eu ocupei o teu lugar, porque eu fiz a sua função. Se o problema da tua vida sou eu, então a partir de agora tá resolvido. Está resolvido. Por quê? Porque eu não estou mais neste lugar, eu não ocupo mais este lugar. Né? Então o lugar tá lá, ó. O lugar é seu. Toma o teu lugar de honra. Sabe? E eu vou falar pra vocês, foi fácil? Não, não foi fácil. Ainda mais pra mim, que sou uma pessoa controladora, né? Que tem uma personalidade forte. É óbvio. Por muitas vezes eu me segurei pra poder não dar palpite. Às vezes até eu começo a falar e às vezes eu lembro, sabe? E recuo pra trás. Mas é difícil. E aí, o que acontece? Com essa minha atitude, eu não tava só poldando meu esposo, eu tô poldando meu filho, porque eu tô enfraquecendo também o meu filho, sabe? Por quê? Porque da mesma forma que eu queria controlar a vida do meu esposo, eu controlava também a vida do meu filho. E o meu filho já tem 19 anos. Então, mais uma vez, eu tomei essa decisão. Eu vi uma psicóloga falando e eu concordo com ela. Quando seu filho inteira 18 anos, gente, a melhor coisa que você tem que fazer na sua vida é ser inútil pra ele. Então eu decidi ser inútil pro meu filho. Eu decidi deixar ele andar. Eu decidi deixar ele tomar as próprias decisões, sabe? E eu vou estar aqui para poder, como diz a própria psicóloga, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu gostei muito desse tema. Ela falou, ou eu vou aplaudir, ou eu vou chorar. Mas independente, sabe, da atitude que eu tomar, eu vou respeitar a decisão dele. Então, você mulher que tá aí sobrecarregada, cansada, se sentindo enfraquecida, às vezes tá até acima do peso, sabe? Tá obesa, desleixada, cuidada, mal pintei o cabelo, às vezes não tira o pijama, às vezes não usa nem um sutiã, vai saber a situação que você tá vivendo aí, mas você sabe o que eu estou falando pra você. Acorda que ainda é tempo. Acorda, toma o teu lugar nessa vida, toma o teu lugar nessa terra.
Acorda que ainda é tempo, ainda dá tempo pra gente, não importa se você já fez 30, se você fez 40, 50, 60, não importa, enquanto há vida, há esperança. Você tá viva? Então vamos juntas, que eu também tô nessa caminhada. Eu estou na caminhada de me cuidar, de abrir minha própria empresa, porque eu deixei de abrir minha empresa para poder investir na empresa do meu esposo. Eu estou nessa caminhada para poder emagrecer. Eu estou nessa caminhada em busca da minha vida intelectual, espiritual, emocional. Porque o emocional, gente, ele faz toda a diferença. O emocional, ele direciona a sua vida. Então, fortaleça-se emocionalmente. Fortaleça-se emocionalmente. Inclusive, eu faço algumas coisas que me fortalecem emocionalmente. Eu vou deixar para vocês no próximo vídeo, se vocês quiserem, algumas das atitudes que eu tomei para poder me fortalecer. Porque além de carregar essa carga todinha que eu carregava, eu ainda era fraca emocionalmente. Eu tinha um emocional totalmente desequilibrado. Sabe aquela mulher doida que gritava o tempo todo, que, sabe, fazia, acontecia? Eu era essa louca. Sabe, eu não queria ser minha vizinha, porque eu brigava e fazia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu ver alguma coisa que não me agrada, eu falo. Mas eu dou minha mensagem de maneira sem aumentar o tom e pronto. E cesso ali a informação. Não precisa ficar repetindo. A questão não você não tem que deixar de falar. Você precisa falar. Você só precisa saber o momento certo e o jeito certo de falar. Você precisa se impor. É importante você se impor. Mas que você se imponha de uma maneira certa. Então, tudo isso eu andei fazendo, tudo isso eu estou fazendo no processo e eu vou trazer para vocês aqui. E se você que tá aí do outro lado, mulher, que tá me ouvindo e que quer viver esse processo comigo, deixa aí nos seus comentários, vamos viver juntas. Conta para mim o que tá acontecendo, se você quiser, claro. E vamos juntas nessa nova jornada, que eu tenho certeza, em nome de Jesus, que a partir do momento que você começar a plantar diferente, você vai colher diferente. A mulher dos 40... sabe, não vai ser a mesma dos 45. A dos 45 vai ser linda, maravilhosa, vai ser feliz. A mulher dos 45 vai ser uma empresária bem sucedida, vai ter um corpo saudável. Basta a gente plantar agora. Então vamos juntas, não importa a sua idade, ainda dá tempo para você. Eu espero que essa mensagem tenha chegado aí, né, a você que realmente precisava ouvir isso. Então manda essa mensagem para quem precisa ouvir. Deixe seu comentário, se fez sentido para você, se inscreva nesse canal, tá? E ativa lá o sininho de notificação para você não perder nenhuma das nossas conversas aqui, pra gente poder crescer junto. Que Deus abençoe, gratidão, viu? Até a próxima, se Deus quiser.